Estou iniciando aqui a gravação da nossa aula, tá bom? Então, só para que todos estejam cientes. Muito boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos só lembrar que a gente está, então, desde a semana passada, a gente iniciou com um esquema de horário reduzido. Lembram que a gente conversou sobre isso? Sim. A gente conversou semana passada, a gente está começando, na verdade, a partir de hoje. Então, vamos lembrar que a gente está criando um saldo de horas para a gente realizar as nossas práticas, tá joia? Então, a gente vai iniciar, a gente vai ter toda a parte teórica, a gente não vai trabalhar as 3 horas aulas hoje, então a gente vai trabalhar talvez 1h30, e aí a gente vai somando esses saldos. Então, eu estou fazendo esse controle, fique à vontade quem quiser fazer também. E aí depois a gente vai usar esse saldo para realizar as nossas práticas, que vão ser lá no laboratório de morfofuncional, laboratório de anatomia da Anhanguera. A gente segue por lá então as práticas. Hoje a gente vai dar início aos temas mais leves da nossa disciplina. Então, a gente foi muito na parte teórica da neurologia, da neuroanatomia, da neurofisiologia, e agora a gente vai entrar num assunto mais prático. Acredito que vocês vão gostar um pouco mais. A gente vai começar hoje a falar de TDAH. Lembrando que nós temos 3 patologias para tratar. A primeira, então, hoje, TDAH. Depois a gente trabalha TEA, que é o autismo, e por último, demências, tá bom? Então, a gente tem 3 patologias aí para falar sobre. E algumas aulas de saldo. Então, vocês conseguem ver a aula aí? Tá aparecendo para vocês? Professora, posso tirar uma dúvida? À vontade, Carol. Se caso até o final do semestre as coisas não voltarem ao normal, a gente vai ter essas aulas práticas depois, no caso, no próximo semestre? Isso, exatamente. Ah, tá bom. Obrigada. Tá? É o que provavelmente vai acontecer, viu, Carol? A gente não tem nenhuma informação ainda definitiva. Sim. Porém, eu acredito que a gente só volte mesmo no próximo semestre, só em agosto. Tá bom, obrigada, viu? Imagina. Quem falou alguma coisa também? Eu falei, então, o resumo era para ser entregue dia 13. Quem enviou dia 14? Tem algum problema? Eu prorroguei a data até hoje, pessoal. Fiquem tranquilos, não sofram. Ah, que beleza, então. Tá bom? Eu mandei no... Vocês viram no grupo? Não. Quando que vai ser fechado as notas? Por exemplo, quem não atingiu ainda 600 mil pontos, quando que vai ser fechado? Rafa, eu não tenho aqui o calendário aberto, mas eu abro num minuto e te falo. Mas é só no final de junho. Ah, então tô tranquila, então. Obrigada. Que sossegada. Deixa eu abrir aqui o nosso calendário acadêmico e eu mostro para vocês qual é a nossa programação, tá bom? Eu não sei quando você enviou, mas faz tempo que você não envia nada no nosso grupo. Eu não sei, só se eu tiver faltando alguma coisa para mim. Ah, não, perdão, pessoal, foi do outro grupo, mas não tem problema, vale para vocês também. Então, a gente consegue prorrogar aí sem problema. E as outras aulas, Pro, você não tá postando no AVA para quem, tipo, não entra agora na sua aula? Eu não tô tendo... O que eu não consegui postar no AVA foi aquela aula do André, que ele participou com a gente. Aquela eu realmente não consegui postar, porque eu não consegui extrair o áudio. Eu estou esperando um ok dele para eu postar a imagem dele, né? Já que não está rolando extrair o áudio do vídeo, então estou vendo para postar a imagem. Tudo bem? Tudo. Vocês estão vendo aí minha tela, no comentário? Estamos. Não, só uma ressalva. Alguns links, independente de ser a palestra do André, eu não sei porque quando tenta abrir diz que não abre. Então, eu não sei se é para todos ou se eu que fiz alguma coisa errada. Aí depois eu vou tentar abrir novamente, porque pode ter tido uma falha. De qualquer forma, pessoal, os nossos vídeos, acredito que todos estejam abertos no YouTube. Então, pode entrar no YouTube. Estão todos lá. Então tá. Então, perfeito. Obrigada, professora. Tá, imagina.
Eu não mandei para vocês o link do canal no YouTube. Se vocês quiserem, eu posso mandar. Ah, eu prefiro. Então, peraí que a gente já faz isso. Deixa eu só mostrar para vocês o calendário acadêmico. Eu acho que vocês devem ter isso em algum lugar, em algum e-mail de vocês. Esse é o nosso calendário acadêmico, tá? A gente está aqui em maio já. Pessoal, esse é o calendário acadêmico lá do início do nosso semestre. A gente não tinha ideia do que ia acontecer em relação à pandemia, não tinha como prever, né? Então, olha, a gente está aqui em maio, hoje dia 14, tá? As avaliações do segundo bimestre, olha aqui, elas são para ocorrer entre 4 a 10 de junho. Então, aqui na segunda semana de junho, é que devem ocorrer as avaliações. A nossa, na verdade, na primeira, dia 4. E aí, a gente vai... Então, na semana de 4 a 10, avaliações as B2. 11, feriado Corpus Christi. De 15 a 19... perdão, as avaliações interativas são de 4 a 10, as nossas são de 15 a 19. Perdão, pessoal. Então, de 15 a 19... Então, aqui, terceira semana de junho são as nossas provas. Na quarta semana de junho, a gente vai ter a segunda chamada. 25 de junho, dia 25 de junho. A gente tem a segunda chamada. O que é a segunda chamada? Eu perdi a B1. Eu perdi a B2. Então, você tem direito a fazer segunda chamada. Então, segunda chamada é só para quem perdeu data de prova, tá? Não fez a B1 ou não fez a B2, vai para a segunda chamada. E aí, olha, fiz a B1, fiz a B2, fiz todos os trabalhos, tal, não alcancei a pontuação. 29 e 30 de junho, então aqui, olha, finalzinho de junho, uma segunda e terça-feira, a gente vai ter o exame final. E aí é a última chance de atingir os pontos que precisa. Tudo bem? Vocês têm esse calendário aqui, pessoal? Não. Eu não tem? Não, professora. Opa, pera lá, então. Vamos resolver esse problema já. Eu tenho o WhatsApp aberto aqui. Então, pera aí que a gente resolve isso já. Vou enviar para vocês, então. Oi. Não é todo mundo que está nesse grupo? Não é todo mundo que pode estar nesse grupo? Todo mundo deve estar nesse grupo. Eu não estou nesse grupo. Não tá? Não. Então, me manda um WhatsApp que eu te dou o link do grupo. Você pode anotar o número aí? O link do grupo tá na descrição do nosso grupo da sala. Você tá no grupo da sala? Sim. Dá uma olhadinha, vê se você encontra lá. Professora, desculpa, eu tô meio perdida. O resumo sobre a aula passada, que estava o André, era pra gente entregar até hoje, é isso? E você postou o link no Então, AVA? pessoal, perdão, desculpa, eu que estou complicada aqui. Não postei o link, não consegui extrair o vídeo para vocês, o áudio do vídeo, perdão. Então, eu vou ter que prorrogar isso. Assim que eu conseguir postar, Ai, que susto, professora. Não morre do coração, tá? Por favor. Tá bom, obrigada. Imagina. Vamos lá, deixa eu localizar aqui. Eu vou mandar para vocês então, pessoal. Vou mandar para vocês então, primeiro, o nosso calendário acadêmico, tá? E vou mandar para vocês o link do YouTube, da página do YouTube, que aí eu posto todos os vídeos lá, não tem segredo, vocês conseguem acessar. Então, vamos lá. O conseguir aqui é de quem acabou de me falar que não estava no grupo? Eu consegui entrar, Pro. Obrigada. Maravilha, então. Perfeito. Então, pessoal, o calendário oficial acabei de enviar para vocês, tá?
E vamos lá, vamos resolver os nossos pepinos hoje, então. Temos tempo. Apesar de estar com a carga horária reduzida, a gente pode resolver isso. Pera lá. Não sei nem como eu faço para mandar para vocês. Vou mandar o link. Caso vocês... Ó, pessoal, aqui tem vários dos nossos vídeos. Vou mostrar. Vocês estão vendo a tela aí, né? Sim. Então, ó, tem uma playlist de neuroanátomo. A playlist de neuroanátomo fisiologia, se vocês olharem, vai ter embriologia do sistema nervoso, telencéfalo, meninges, líquor, cerebelo de encéfalo, tecido neural e sistema límbico, tá bom? Então, tudo isso vocês vão encontrar aqui e eu vou postar o vídeo do André aqui também. Mas aí eu envio para vocês depois. Essa aqui. Então, pessoal, estou enviando para vocês o link do canal, da página do YouTube. Vocês entram lá, vai ter uma playlist de neuroanátomo fisiologia. Vocês acessam essa playlist e aí vocês vão conseguir ver todos os nossos vídeos, ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Não, professor. Agora está tudo sob controle? Professor, e até que dia que a gente pode mandar para você o resumo? Eu devo postar hoje esse vídeo no YouTube. Não vai ter jeito de extrair o áudio, não vou conseguir. E aí, uma semana para vocês me enviarem. Ó, hoje é quinta. Até segunda vocês conseguem enviar o resumo? Sim. Sim, então até segunda-feira, dia 18. Combinado? Quer dizer, por mim tudo bem, né? Não sei o restante do pessoal. Se alguém Não, tiver dificuldade... tá bom? Combinado. Oi? Pessoal? Sim, professora. Tem algum problema? Não entendi. O que você falou? Se tem algum problema, o quê? Eu enviei o resumo hoje para você, porque eu não, achei que... tudo bem. Eu vi que algumas pessoas já enviaram. Excelente, tranquilo. É isso que eu ia perguntar. Quem já mandou, você vai considerar, não precisa acrescentar, porque eu fiz baseado no conteúdo e no bate-papo. Gente, quem mandou tá lindo, tá excelente. Quem mandou tá mandado. Certo? Ai, por sinal, aproveitei e assisti o filme Sem Passos, que foi até uma maneira de lembrar um pouco da fala do André. Incrível o filme. Ai, maravilhoso. Chorei até. Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Gosto muito, ele é bem real, né? Então acho que... Não, ele é fatos verídicos, né? É baseado em fatos reais. Tanto é que no final mostra a foto do rapaz. Exatamente. Dele e da família. É lindo. É verdade, é muito bonito. Eu gosto bastante também. Gratidão. Imagina. Pessoal, vamos lá então. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre TDAH. O que é o TDAH? TDAH é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tá? Então, a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ela define o TDAH como um transtorno neurobiológico, de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente, não sempre, mas frequentemente, acompanha esse indivíduo, então, por toda a vida. É caracterizado por sintomas de falta de atenção, inquietude e impulsividade. Em algumas literaturas, vocês vão encontrar como DDA, que é o nome que antigamente era utilizado, que significa distúrbio do déficit de atenção. Hoje se acrescentou o H, porque primeiro que a gente sabe que hoje é um transtorno, e segundo que hoje a gente também tem a gente sabe da relação do déficit de atenção com a hiperatividade. Em outras literaturas internacionais, se vocês forem buscar artigos, é legal digitar como ADD, ADHD
ou AD/HD, que são as siglas em inglês, tá bom? Então, aqui a gente percebe, a gente consegue visualizar que é um transtorno neurobiológico. Pessoal, neurobiológico por quê? Porque ele tem causa biológica, é uma alteração biológica relacionada ao sistema nervoso, tá? E a causa, então, genética. O TDAH a gente pode encontrar como predominante sintoma de desatenção. A gente pode encontrar muito forte o sintoma de hiperatividade e impulsividade e os dois combinados. Vamos lembrar que qualquer formato, qualquer forma de TDAH, o indivíduo ele vai apresentar a dificuldade da atenção. O que vai diferenciar um do outro? A hiperatividade. Se a gente for ver aqui o perfil desatento, então a forma de apresentação do indivíduo desatento, a gente vai perceber, e aqui a gente está falando muito da criança, tá? Perde detalhes e distrai-se facilmente. Fica entediado rapidamente. Tem dificuldade em se concentrar em uma tarefa de cada vez, em uma única tarefa. Tem dificuldade de organizar pensamentos e aprender novas informações. Perde lápis, papéis e outros itens necessários para concluir uma tarefa. Parece não ouvir e se distrai facilmente. A mente parece em outro lugar, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia. Pessoal, já vou falar de um por um, tá? Processa informações de forma mais lenta, menos precisa que as outras pessoas e tem dificuldade em seguir instruções. Vamos lá, então, vamos pensar em um por um. Perde detalhes e distrai-se facilmente. Vamos pensar que é uma pessoa que não está conseguindo focar a atenção. O tempo de atenção é muito reduzido. Se a gente não presta atenção, a gente vai conseguir perceber detalhes. Vocês acham que tem como? Não. Não tem, né? Então, se a gente não prestar atenção, obviamente que a gente não vai perceber detalhes. Por exemplo, vamos supor que você vai chegar, a gente está em sala de aula hoje, vamos pensar que a gente não está nessa situação, estamos dentro da sala de aula, você teve um dia super estressante, você está muito preocupado com alguma coisa que está acontecendo na sua casa, então tem um familiar doente, ou você teve um problema no carro e não sabe como vai pagar, enfim. Você não está prestando atenção na aula. Hoje é quinta, vamos pensar que sábado. No sábado, você vai conseguir lembrar qual é a cor da camisa que eu estou usando hoje? Pouco provável. Pouco provável, né? Fica entediado rapidamente. Você está na sala de aula nessas condições que eu acabei de falar. Por que eu coloquei essas condições? Porque são condições que vão afetar a sua atenção. Então, você está na sala de aula, só que você está com a cabeça em outro lugar. Você não está conseguindo prestar atenção no que está acontecendo ali. Você acha que você vai se entediar mais rápido ou que você vai demorar mais para ficar entediado? Se você não está nem um pouco, se o seu foco não é nem um pouco o que eu estou falando. Concordam que que a pessoa vai ficar desatenta mais rapidamente? Entediada, perdão, mais rápido? Sim, com certeza. Gente, se você não está conseguindo focar naquilo que está sendo falado, claro que você vai ficar entediado muito mais rápido, né? Tem dificuldade de se concentrar em uma única tarefa. Vamos lá. Se você não consegue focar a sua atenção, você vai acabar buscando uma outra coisa para fazer enquanto a gente está aqui. Por exemplo, hoje vocês estão mais preocupados com alguma coisa que está acontecendo na vida particular de vocês. A gente está aqui na aula virtualmente falando. Quando você está com mais dificuldade de concentração, você fica mais ou menos suscetível a, por exemplo, abrir o WhatsApp para ver se alguém te mandou alguma mensagem. Mais suscetível, né? Mais suscetível, exatamente.
Então, se você não está focando a atenção, você vai acabar, e deixa eu aproveitar enquanto a professora está falando, só para eu responder um WhatsApp aqui, deixa eu abrir o e-mail, deixa eu ir começando aquele resumo para poder enviar até sábado, porque você vai buscar várias tarefas. Por quê? Porque você não consegue se concentrar em uma só. Você não está mantendo atenção naquela tarefa, então você vai buscar várias outras. Então, uma pessoa que vai começar, por exemplo, uma criança. Essa criança vai sentar para fazer a lição de casa e aí ela vai levantar para beber água. Então, ela começou a estudar. Peraí, deixa eu só tomar uma água. Deixa eu trocar a roupa. Parece que tá falando de mim. Oi? Parece que tá falando de mim, sou exatamente assim. Olha, pessoal, isso é um fator importante. Eu até esqueci de falar no início da aula. Nós estamos hoje com, sei lá, 20, 30 alunos em sala de aula aqui. Mais da metade vai achar que tem TDAH. Tá? Vocês vão se identificar. E, gente, isso é só o começo da graduação de psicologia. Até o final, vocês vão fazer aí uns 20 diagnósticos possíveis para vocês mesmos. Não pirem, tá bom? Tá tudo sob controle. A gente se identifica mesmo com uma coisa ou outra, é natural. Na fisioterapia, a gente já passa por isso, eu imagino na psico. Então, mas vai ser natural, vocês vão se identificar ainda mais quando eu começar a falar dos adultos, tá? E aí, então, é aquela criança que não consegue se concentrar numa única tarefa. Tem dificuldade de organizar pensamento e aprender novas informações. Gente, se não consegue prestar atenção numa única tarefa, como é que vai organizar os pensamentos? Como é que vai aprender qualquer informação nova? Se você não está prestando atenção, você não vai conseguir absorver o conhecimento. Então, consequentemente, não aprende uma nova informação. É uma criança que perde lápis, papel e tudo que precisa para fazer a tarefa. Então, é aquela criança que vai sentar para fazer a lição de casa. Esqueci de... meu lápis quebrou a ponta, deixa eu pegar outro. E a minha canetinha, acabou a tinta dessa canetinha, peraí que eu vou pegar outra canetinha. O papel, esse papel não é bom, vou pegar um papel melhor. Essa cadeira não está confortável, deixa eu trocar de cadeira. Não, a luz aqui está ruim, deixa eu mudar de lugar. Então, sempre vai faltar material para concluir a tarefa. Parece não ouvir, se distrai facilmente. Se você começa a conversar com uma pessoa, o assunto não está interessante. Vocês já passaram pela situação de que parece que você nem está ouvindo mais a pessoa? Várias. Sim. E a pessoa fala Direto, assim, né? Aí você pensa, meu Deus, né o quê? O que eu respondo? É isso mesmo. Já passaram por essa situação? É muito comum, né? Ô, professora. TDAH, ela é mais frequente ainda. Pode falar. Comigo é mais ou menos assim, sabe? Mas eu não digo assim que, tipo, a cabeça vai pra lua. Mas, tipo, por exemplo, eu tô aqui nessa aula, se passou um gato na rua, eu já fico desatenta, sabe? Minha cabeça já voa. Pra saber o que tá acontecendo lá fora. Quer falar. É exatamente isso. Então, assim, a pessoa parece que não está ouvindo e se distrai muito fácil. É uma criança que frequentemente ela vai ouvir assim: se você sentar para se meu filho sentar para estudar e passar uma mosquinha, ele já vai perder a atenção, né? Então vai se distrair com qualquer estímulo. Mesmo que a gente ache que nem tem nenhum estímulo a mais ali, a pessoa vai acabar se distraindo com alguma coisa. A mente parece estar sempre em... Oi? Um fator que pode colaborar para essa desatenção é a hiperatividade, né, em si, porque são fatores de uma pessoa hiperativa, né, se for ver. Eles andam muito juntos, porque se a pessoa não tem atenção, e aí a gente tem aquelas duas formas de apresentação, né? O desatento e o hiperativo e impulsivo. No desatento, a gente não percebe essas características de impulsividade e hiperatividade. Mas o TDAH também tem a outra forma de apresentação, que é o hiperativo e impulsivo, que a gente vai falar no próximo slide. E aí anda muito junto. Se não presta atenção e tem essas características, elas vão ficar mais evidentes ainda. Mas a gente já vai chegar lá. É um indivíduo que a mente parece estar em outro lugar, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia.
Sabe aquela criança que a gente fala que, nossa, tá pensando na morte da bezerra? É mais ou menos essa percepção que as pessoas têm. Processa a informação de forma mais lenta e menos precisa do que as outras. Então, é claro, gente, se não consegue focar a atenção, vai demorar mais para absorver as informações, para processar as informações. Por exemplo, vai ler um texto, vai ter que voltar diversas vezes no texto, porque no meio do caminho está lendo, mas perdeu a atenção. Tem que voltar e ler de novo. E tem dificuldade de seguir instruções. Gente, claro, se você não está prestando atenção no que eu estou falando e eu te dou uma série de instruções, como é que você segue essas instruções depois? Tem instrução que prestando atenção já é difícil seguir, imagina sem prestar atenção. E aí é legal a gente pensar no seguinte, deixa eu só ligar minha câmera um pouquinho. Pessoal, a gente tende a imaginar que a pessoa com o TDAH, por ela parecer que está sempre pensando na morte da bezerra, por parecer sempre que ela não está prestando atenção em nada, e realmente muitas das vezes não está, a gente acaba caindo um pouquinho na cilada de achar que essa pessoa está com a cabeça mais vazia, não está pensando em nada, e é o contrário. A habilidade de prestar atenção, ela na verdade requer que você silencie os pensamentos que estão ao redor. Então, por exemplo, todo mundo aqui tem conta para pagar, né? Alguém não tem nenhuma conta para pagar? Alguém não tem nenhuma preocupação na vida além de estar aqui prestando atenção na aula? Eu acho pouco provável, né? Então, não vamos colocar que é mais ou menos importante. Mas vocês com certeza têm conta para pagar, tem trabalho que não é da faculdade para fazer, alguns. Vocês têm trabalhos de outras disciplinas para realizar. Alguns de vocês têm filho, têm marido, têm esposa, tem um carro que tem que manter o carro que pode estar com algum problema. Tá pensando no que vai fazer no jantar ou no almoço de amanhã. Tá pensando em como vai fazer compras porque não quer ir ao mercado. É uma série de preocupações que todos nós temos, desde a preocupação mais simples, do tipo, putz, eu preciso estender a roupa que está na máquina de lavar, até preocupações do tipo, caramba, eu não sei como eu vou comprar comida para jantar daqui a pouco. Então, todos nós temos uma série de preocupações, que vai gerar uma série de pensamentos ao mesmo tempo. E, gente, é o que eu falei, independente do peso disso. Mas, por exemplo, que hora será que eu vou conseguir assistir o filme que eu quero hoje à noite? Né? Quanto tempo será que vai durar essa aula? São pensamentos que estão na cabeça de vocês o tempo todo. Como é que eu consigo prestar atenção em alguma informação nova? Como é que vocês conseguem prestar atenção na aula? Vocês têm que desligar todas essas vozes na cabeça de vocês, todas essas informações que vocês estão matutando, todos esses seus pensamentos. Então, a pessoa com TDAH, não é que a cabeça dela está vazia, muito pelo contrário. É alguma coisa mais perturbadora, no sentido de que não consegue silenciar todos esses pensamentos. Não consegue silenciar os pensamentos, não vai conseguir prestar atenção numa informação só. Deu para entender como funciona a cabeça do indivíduo com TDAH? Sim. Resumo, nesse momento, todas nossas. Oi? Resumo, todas nossas nesse momento. Gente, é complicado, né? Todo mundo acaba tendo uma certa dificuldade aí em prestar atenção. Alguém fala alguma coisa? Professora, eu ia comentar que eu acho que já cheguei a comentar com você até em aula, antes de virar toda essa loucura de coronavírus, que eu fui diagnosticada quando era criança com TDAH, né, que é impulsividade. Uhum. E, por incrível que pareça, que nem nas matérias na escola, que a maioria, né, que eu ia muito mal, antes de eu começar a tomar medicamento, as que eu me identificava, eu ia muito bem, que era, tipo, geografia, português, era, tipo, poucas, mas eu ia muito bem. Então,
assim, o que a profissional tinha falado, que, por exemplo, a gente se sobressai muito no que a gente gosta, e o que a gente não gosta, a gente tem muita dificuldade, ou que a gente tem alguma... A gente não tem tanta simpatia, né, pela matéria, ou por Tanta alguma coisa. afinidade, né? E assim, em tanto pequena quanto larga escala, qualquer um. Por exemplo, se vocês vão ter uma aula, vamos supor que vocês têm aula comigo e vocês não gostam de mim, tá? Suposição. Vocês podem não gostar de mim. Vocês acham que isso vai favorecer ou vai dificultar o aprendizado de vocês? Dificultar. Dificultar e muito. Para quem tem TDAH, isso é ainda mais. Então, um assunto que não chame atenção, ou um professor que não tenha uma didática tão atraente, tudo isso vai influenciar, né? Para quem tem... A aluna que teve o diagnóstico, eu não vi o nome, porque eu não sei se quer que exponha, tá? Mas pode confirmar isso, né? Às vezes é uma matéria que você até gosta, mas aí entra um professor que não tem uma didática legal e fica mais difícil de aprender, fica mais difícil de prestar atenção. Sim, na realidade a gente tem mais facilidade, assim, pelo menos eu, com, por exemplo, aquela aula monótona, sabe, que fica naquilo. E um exemplo, matemática. A matemática, para mim, sempre foi muito difícil, porque o professor é tipo assim, é quadro e lousa. Não tem como ele sair daqui. É quadro e lousa, matemática, física, química. Química até um pouco era mais fácil, porque a gente podia fazer laboratório. Mas, assim, aulas muito paradas era extremamente difícil para mim. E eu falava assim, gente, parece que o professor tá falando grego. Porque, assim, hoje você me pergunta, assim, porque eu parei de tomar medicação no segundo colegial, né? Que como... a médica não receitou o acompanhamento de antidepressivo junto com o medicamento, eu cheguei tendo uma depressão. Então, eu parei. E aí, assim, eu falava... Hoje eu me formei no ensino médio, assim... Você me pergunta alguma coisa de matemática, eu falo... Assim, eu sei o básico, porque para mim era igual falar grego, era muito difícil. Entendi. E como é que tá sendo para você? Desculpa se você não quiser falar sobre o assunto, você me sinaliza, tá? Mas não, se você se importa em falar? Não importa não, pode perguntar. Como é seu nome? Desculpa. Maria. Maria, como é que está sendo para você a questão do ensino EAD? Olha, tá sendo... Como é que eu posso explicar? Tá sendo complicado, porque, assim, eu tenho que me isolar no meu quarto, porque, assim, normalmente eu estudo de madrugada, né? Porque não pode ter nenhum barulho, nenhuma movimentação. Eu tenho que ficar focada naquilo, senão eu não consigo. Então, assim, por exemplo, eu tô aqui na aula, mas normalmente eu sempre tenho que assistir a aula depois. Porque em um momento que não tem barulho nenhum. Porque senão é muito complicado, porque assim, eu lembro de flashes da aula, vamos dizer. Eu não lembro do raciocínio inteiro. Então acaba sendo uma coisa bem complicada. Então eu tenho que ficar voltando. Entendi. Mas o EAD para você acha que está dificultando por conta de ser um pouco mais... É difícil a gente dar uma aula dinâmica à distância, né? Para a gente dificulta um pouco também isso. Então, você acha que a questão da monotonia do EAD dificulta mais? Ou você acha que você ter acesso ao conteúdo e poder assistir a aula no momento mais apropriado para você facilita mais? Você acha que está te atrapalhando mais ou está te facilitando mais? Olha, para mim está me facilitando mais. Por quê? Porque quando eu consigo ter acesso ao que o meu professor falou depois, em um momento mais propício para eu conseguir prestar atenção. Agora, quando na sala de aula, eu dependo, às vezes, das minhas anotações, dos slides, e aí, tipo assim, não é a mesma coisa que você assistir o professor, né? Então, para mim, tá sendo melhor. Pô, excelente. Vocês sentem isso também, pessoal, no geral? Vocês estão com essa percepção também? Professora? Oi. Como a Maria comentou, que nem a minha mãe, hoje ela é professora mediadora de uma escola aqui na nossa cidade. E hoje a gente vê, tipo, os pais chegam para conversar falando que, tipo, o filho ele é vagabundo, ou que o filho não quer saber de nada, mas na verdade o pai não sabe que possivelmente o aluno está sendo diagnosticado
como TDAH. E falta, eu acho que hoje em dia também a compreensão dos pais, porque não é que o filho é vagabundo, ele tem uma certa dificuldade para aprender tal matéria ou para se concentrar durante o período de aula. Inclusive, como a Maria falou, eu também fui diagnosticada com TDAH e eu também passei por toda essa dificuldade. Então, eu acho que hoje tem essa falta de compreensão das pessoas para isso também. Não chamar isso de doença, porque não é uma doença, né? Mas falta a compreensão das pessoas hoje em dia para voltar mais nesse assunto, ser conversado com os pais, professores, alunos, todo mundo acho que precisaria entender um pouco mais sobre isso. Eu acredito que até esbarre um pouquinho na dificuldade dos pais dessa vida moderna que a gente leva, deles entenderem que, por exemplo, o colégio, ele vai ensinar o seu filho, mas a educação, quem tem que dar é a família, né? Sim. Então, eu acho que os pais estão tão pouco envolvidos no processo de aprendizagem dos filhos, de educação dos filhos, no modo geral, que eles estão terceirizando a educação dos filhos e aí cada vez menos eles vão conseguir perceber o que é preguiça, por exemplo, porque existe, a gente sabe que existe, né? E o que é dificuldade, o que é um transtorno. É o que você falou, não é uma doença. É uma dificuldade, é um transtorno e que é super bem administrável se diagnosticado e se tratado da forma adequada. Professora Monique, desde quando existe assim essa é uma doença nova, vamos colocar assim entre aspas, doença, se é que podemos dar esse nome, ou ela já faz um tempo? Porque eu estou ouvindo nas salas das meninas e eu, quando criança, eu tinha muita dificuldade dentro do descritivo. Nunca fiz pesquisa, nunca fui levada a lugar nenhum. Eu me distraía muito fácil, a ponto de conversar com caderno, entendeu? E na aula era tão bastante. E primeira série, segunda série, né? E eu conversava com caderno. Eu nem lembrava, vira e mexe, o professor vinha tinha que me cutucar. E eu tinha muita dificuldade de aprendizado. E aí eu era chamada a preguiçosa. Ela tá com preguiça. Mas se você perguntar, você lembra alguma coisa? Quase nada, mas eu lembro muito dessa fase, assim. Era até interessante. Talvez eu tivesse na época, mas não se falava disso, até porque também não saberia se falava ou não. Olha, uns 30 anos atrás, acho que não. Mas eu posso localizar essa data e te passar. Mas assim, o que a gente percebe clinicamente falando, porque eu também atendo pacientes com TDAH, clinicamente falando, começou-se a abordar mais esse tema de 15, 20 anos para cá, tá? Popularmente falando. Então, eu não sei se alguém aí já teve um diagnóstico há menos tempo que isso. Eu acredito que não tenha tido, né? Então, acho que de 2000 para cá, mais ou menos, a gente começou a ouvir falar um pouco mais sobre o TDAH. Ainda assim, pessoal, eu lembro que há 12 anos, mais ou menos, há 12 ou 13 anos, teve um boom nos diagnósticos de TDAH. E eu recebi muito paciente com um diagnóstico equivocado. Eu estou na ecoterapia já desde 2005, perdão. Fiz o meu curso em 2003, comecei a atuar no início de 2005. E a gente teve, naquela época, um boom de pacientes com TDAH, porém, a gente percebia que não era TDAH. A gente conseguiu perceber que eram crianças de 6, 7, até 8 anos, que tinham muita facilidade na aprendizagem, e aí a criança não tinha interesse em continuar prestando atenção na aula e ia fazer bagunça. Gente, é uma criança, né? Então, a gente percebeu que era um pouco de falta de jeito dos professores, e aí eles identificaram que, não, então, pera lá, existe um transtorno de atenção, e inclui hiperatividade, caramba, o meu aluno tem isso. Quando, na verdade, não, era um aluno que tinha facilidade de aprendizagem, e aí ele pegava a informação muito rápido e não tinha paciência de esperar os colegas aprenderem a mesma informação para daí seguir com o assunto. Vamos imaginar uma criança de 6 anos, tá? Mais ou menos a média aí dos pacientes que a gente recebia com diagnóstico, eu diria, um pouquinho duvidoso. Uma criança de 6 anos, acho que todos vocês já tiveram contato com crianças dessa faixa etária. Qual a chance dessa criança entender uma explicação e ficar sentado quietinho esperando todo mundo entender?
que vocês acham? Muito Vocês baixa, acham que né? a chance é alta ou é baixa? Muito baixa. Gente, é super Baixa. baixa. Não Sabe, é dura uma 5 criança. Teve um aluno que comentou comigo que ele teve isso quando ele era criança, ele teve até o diagnóstico, inclusive, de TDAH, mas ele falou que a professora colocou ele para ajudar os amigos. Então, ele entendeu, ele terminava a tarefa primeiro, ele ficou incumbido de ajudar os colegas e ele conseguia fazer isso. Então, pera lá, o problema dele era a falta de atenção? Não. Não, gente, ele aprendeu super rápido. Então, o problema dele não era a desatenção. O problema dele é que ele aprendia rápido demais e não tinha nada estimulante para ele fazer enquanto os outros colegas ainda não tinham aprendido ou finalizado uma tarefa. Então, a gente teve muito diagnóstico aí que eu considero equivocado. Não posso, de maneira alguma, falar que o médico está errado, né? Mas que diagnósticos aí suspeitos, na minha opinião, sobre o TDAH. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É muito fácil para a escola sugerir esse tipo de diagnóstico, quando, na verdade, a dificuldade é dos professores em conter um aluno que simplesmente é mais agitado ou tem mais facilidade de aprendizagem. Tudo bem? Podemos seguir? Sim. Pessoal, eu vou desligar a câmera para vocês olharem só para o que é importante. Professora, deixa eu tirar uma dúvida. Quem pode fazer esse diagnóstico? É só o psiquiatra? Quem tem, ou o neuro, tem alguns neuros que fazem, mas o psiquiatra, via de regra, é o psiquiatra que faz esse diagnóstico. Obrigada. Imagina. Então, pessoal, e tem dificuldade de seguir as instruções, então, como a gente já falou, porque se não está prestando atenção, como é que vai seguir alguma instrução? A gente percebe, um exemplo que eu vou dar para vocês aí por exemplo, eu não sei se vocês têm contato com algum idoso com boa memória. Vamos pensar, só para vocês entenderem esse processo de que se você não presta atenção, você não tem como seguir uma instrução. Vamos pensar num idoso que ele já não ouve mais tão bem quanto ele ouvia. Se ele não ouve, ele não recebe a informação da forma adequada. Se ele não recebe a informação da forma adequada, como é que eu vou falar que ele não, que a memória dele está afetada? Se ele não está ouvindo direito, ele não ouviu uma informação, como é que ele vai lembrar dessa informação? Não vai lembrar. A atenção é a mesma coisa, é o mesmo mecanismo. Se a pessoa não prestou atenção em determinada informação, ela não tem como armazenar essa informação. Se ela não armazenou a informação, como é que ela vai aprender? Não tem como. Certo? Ficou claro quanto a atenção ela pode interferir na aprendizagem? Sim. Sim, Maravilha. professora. Então, pessoal, falei para vocês que a gente tem 3 principais formas de apresentação aí do TDAH. Primeiro, então, é o perfil, a forma desatenta. O segundo deles é o perfil hiperativo e impulsivo, tá? É um indivíduo que a gente vai perceber que está inquieto o tempo inteiro. Fala muito, tocar e brincar com objetos, mesmo quando inadequado para a tarefa em mãos. Então, é aquela pessoa que a gente brinca que vê com as mãos, sabe? Tem dificuldade em participar de atividades silenciosas, está constantemente em movimento, são impacientes, age fora do turno sem pensar na consequência das ações e deixa escapar respostas e comentários inadequados. Vamos lá. Pessoal, imagina então um indivíduo que é agitado o tempo inteiro, o tempo todo não para quieto, mesmo quando está sentado assistindo televisão, por exemplo, está com uma caneta na mão, apertando a caneta, abrindo e fechando a caneta, ou está movimentando os dedos, ou está mexendo o tempo todo no cabelo, ou no colar, ou num anel, ou numa pulseira.
tá balançando a perna o tempo todo. É aquela criança que na sala de aula está o tempo todo mexendo com os colegas, conversando com um ou com outro. Mexe nas coisas o tempo inteiro. Então, é para ver algum objeto, vai lá e pega, mesmo quando não deve fazer isso. O terror desse indivíduo é uma biblioteca, que você não pode falar, você não pode fazer barulho. É impaciente, então tem dificuldade até de esperar você terminar de concluir uma ideia. Ele já se desliga da conversa antes de você conseguir concluir, porque não tem paciência. Por quê? Porque não está prestando atenção, então tem mais dificuldade de permanecer ali seguindo aquela ideia até o final. É impulsivo, então faz sem pensar na consequência que aquela ação pode ter. E deixa escapar respostas e comentários super inadequados aí. A incidência deles, então assim, só para a gente concluir, eu falei que são 3 formas, né? Então, o desatento, o hiperativo e o combinado. O combinado, ele vai ter aí um pouquinho das 2 características, tá bom, pessoal? Então, tem um perfil que é desatento, que não apresenta hiperatividade, é impulsividade, só desatenção. Tem o hiperativo e impulsivo, que ele é desatento, mas ele também é muito agitado, tem aqueles sintomas que a gente acabou de falar. E tem o combinado, que é o desatento e apresenta uma leve hiperatividade e impulsividade, tá? Então, a gente tem essas 3 principais formas de apresentação. Sobre a incidência do TDAH como um todo, é muito comum, em crianças e adolescentes. É muito comum, crianças e adolescentes serem encaminhados para serviços especializados. Normalmente, quem identifica primeiramente aí as alterações são os professores. Então, é a equipe escolar que vai perceber na criança essa dificuldade da aprendizagem, e aí então vai abordar os pais e encaminhar para um serviço especializado. A gente tem aí, pessoal, uma estatística que fala que afeta de 3 a 5% das crianças. Porém, não é amplamente estudado e amplamente abordada essa estatística, tá? Então, eu acredito que seja um número um pouco maior do que o que a gente tem, porque muitas regiões não têm pesquisa sobre. Em mais da metade dos casos, então, é um transtorno que acompanha esse indivíduo na vida adulta também. Porém, o adulto, a gente vai perceber a diminuição no sintoma de inquietude. Por quê? A gente aprende o comportamento que é mais ou menos adequado. Então, a gente aprende que determinados comportamentos não são adequados e a gente vai criando estratégias, então, para inibir esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, Maria, posso falar sobre você? Pode sim. Vamos lá, então. Vamos pensar que a gente está dentro da sala de aula, tá? E você está com muita dificuldade em prestar atenção naquele dia em específico. Você vai levantar da cadeira e ir embora? Não. Por que não? Não, porque, não sei, eu vou me sentir constrangida. Porque você é educado, você sabe que não é adequado isso, né? Sim, e também, às vezes, por exemplo, eu tô na sala do professor, na sala de aula, né, olhando o professor. E às vezes eu mesma acabo viajando nos meus pensamentos e aí eu nem percebo que a hora tá passando. Na hora que eu vejo, acabou a aula. Já acabou a aula. Exatamente. Mas vamos supor que você está extremamente entediada. Na sala de aula, você não vai levantar e sair da sala de repente, né? Não. Vamos pensar, então, nesse mesmo contexto, porém, na aula, nesse modelo que a gente está fazendo, à distância. Eu não sei se você já passou por isso em alguma aula, mas você concorda que é muito tentador, por exemplo, o assunto tá, eu não estou conseguindo prestar atenção. Eu vou levantar, pegar um café, ou eu vou ao banheiro um pouquinho e já volto. Parece que tudo que, sei lá, tudo
tudo que você não fez no dia, você começa a sentir. Por exemplo, eu vou começar a aula, vou pegar um copo d'água, isso e aquilo. Aí parece que você começa a inventar coisa para fazer. Não, enquanto eu escutar aula, vou guardar essa roupa, vou tomar um pouco de água. Você fica inventando coisa para fazer. Parece que tem uma inquietude. Isso é muito legal de você falar. Então, assim, não é que a pessoa ela fica menos inquieta. Ela aparentemente fica, por quê? Porque ela vai adequando o comportamento ao que é esperado socialmente falando. Então, a gente aprende um comportamento social. Então, é muito legal. Eu gosto muito de fazer esse comparativo com aula à distância e aula presencial, né? Eu acho que é um momento que acendeu essa luz. É como se o à distância fosse a criança e o presencial fosse o adulto. A vontade, às vezes, de sair e fazer 1000 coisas é a mesma. Porém, presencialmente, a Maria, por exemplo, sabe que, poxa, que eu posso ficar chateada, que os outros alunos podem olhar para ela e falar, caramba, ela não está nem aí para a sala de aula, olha que falta de educação, que falta de respeito e tal, tal, tal. Então, na sala de aula, ela se comporta adequadamente, e em casa, ela não se vê nessa obrigação de estar ali sentada na frente do computador olhando para a tela o tempo todo. Então, é como se em casa fosse a criança e presencialmente fosse o adulto. Porque presencialmente a gente tem que seguir regras da sociedade, que a sociedade impõe para a gente. Então, no adulto que tem o TDAH, a gente percebe menos esses sintomas de inquietude exatamente por ele aprender o comportamento social. Ficou clara essa diferença? Sim. Maravilha, então. Pessoal, sobre a sintomatologia, eu coloquei aqui algumas frases que, principalmente a criança com TDAH, ouve demais, né? Os pais falam muito, professores, enfim. E tem até um termo aqui que eu me senti bem velha usando, porque eu achei que todo mundo soubesse o que significa e eu descobri que não é todo mundo. Então, a gente vai chegar lá. É muito comum a criança ouvir, você é muito avoado, né? Você é muito desligado. Você é muito distraído. E aqui está o termo que eu achei que todo mundo conhecesse. O fulano parece que tem bicho carpinteiro. Alguém que nunca ouviu falar isso? Eu nunca ouvi falar. Eu também nunca escutei falar. Gente, eu jurava que todo mundo conhecesse esse termo, eu descobri que não. Quando é muito inquieto, quando a pessoa não para quieta, a gente fala, nossa, parece que tá com um bicho carpinteiro, né? Então, é aquela pessoa que não para quieta um minuto. É uma palavra usada aí, acho que pelos mais velhos, talvez. Como você está banado. Gente, se você não presta atenção, você é mais propenso a derrubar alguma coisa, a trombar em alguém, a trombar em alguma coisa. E, parece que vive no mundo da lua. Então, são frases que quem tem TDAH ouve muito falar. Meninas que tiveram diagnóstico, já ouviram alguma dessas frases? Já, menos a do bicho carpinteiro, mas de resto todas. Mas já ouviu alguma coisa do tipo, você não para quieta? Direto, porque como eu sou muito hiperativa, muito impulsiva, eu fico mexendo com a mão, ou eu começo a falar e eu não paro mais. Aí meu pai olha assim, só você tá falando. Quando eu era criança, eu vi todas elas, inclusive o bicho carpinteiro, professora. Bom, você sabe o que é o bicho carpinteiro, então. Depois do ENTA, no meu caso, tem que saber, né? Pois é, tá vendo? Eu acho que é uma questão de DNA, de data de nascimento. Eu também acho. Eu falo do bicho carpinteiro. Pessoal, então, assim, são frases muito comuns que a pessoa com TDAH ouve e que não ajudam em absolutamente nada na vida dessa pessoa. São comentários, são críticas que são destrutivas e não construtivas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Principalmente futuros psicólogos. Então, aspectos neuropsicológicos que a gente encontra em pessoas com o TDAH. Inquietude, impulsividade, a falta de atenção, desorganização espacial e temporal. São pessoas que tendem a postergar os afazeres, dificuldade de concluir projetos e o pensamento é muito acelerado. Então,
Com o passar dos anos, a gente cria estratégias, né? Como eu já falei. Por exemplo, eu conheço um adulto que na porta da casa dele, na parte de dentro, obviamente, tem uma lista, um checklist de coisas que ele não pode esquecer. Então, você está dentro da casa dele, você vai abrir a porta da rua, tem um papel atrás da porta que tem escrito celular, chave do carro, chave de casa, o fio do carregador e alguns itens que ele não pode esquecer. Então, foi uma estratégia que ele encontrou para não esquecer as coisas, porque é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos. Antes disso, ele ia até o carro, chegava no carro, ele lembrava que esqueceu a chave do carro. Aí ele voltava, pegava a chave do carro. Aí ele entrava no carro, ele começava a andar, estava no meio do caminho, às vezes, putz, não trouxe a carteira. Eu esqueci o meu, sei lá, eu tô indo para faculdade, eu esqueci o meu pendrive, eu esqueci a minha mochila. Então, ele criou algumas checklists que ele cola na porta, e aí, eu tô indo para faculdade. Então, aqui, ó, checklist da faculdade, ou a checklist do trabalho, ou a checklist do dia a dia. E aí, ele conseguiu se organizar melhor assim. A pessoa que tem o TDAH, ela tem uma falta de organização espacial e temporal. Então, vamos pensar no adulto com TDAH. O adulto do TDAH, normalmente a mesa de trabalho dele é um pouco caótica, tá? Se ele não se monitorar muito. Então, vai ter trabalho de neuroanátomo junto com trabalho de outras disciplinas junto. No computador, não tem uma pasta separada por cada disciplina, tá tudo meio misturado. Muita coisa jogada na área de trabalho, sabe? Então, eu preciso imprimir isso aqui, deixa eu criar uma pasta na minha área de trabalho de coisa que eu tenho que imprimir. Vou jogar tudo lá, depois eu apago. Aí não apaga. Aí um outro dia, eu preciso imprimir tal coisa. Deixa eu jogar ele na área de trabalho. Aí você vai imprimir, você, putz, e agora? Isso aqui é mais antigo? Não, deixa eu ver, peraí, a data que eu coloquei nessa área de trabalho. Então, essa desorganização espacial é muito frequente. A desorganização temporal é no sentido de dificuldade de administrar o tempo. Então, por exemplo, eu preciso iniciar a minha aula aqui com vocês às 19h10. São 18 horas, eu tô começando a fazer o jantar. Aí eu penso, não, agora são 18 horas, eu só vou terminar de cozinhar aqui esse frango, eu já vou desfiar para deixar ele separadinho, eu vou aproveitar, eu vou lavar uma louça, eu vou organizar o meu escritório para eu poder, quando eu for começar a aula, tá tudo arrumadinho, eu vou tomar um banho e vou me maquiar, e às 7h10 eu vou estar na sala de aula com os alunos. Dá tempo de fazer tudo isso? Não. Não dá, não dá. Então, é uma desorganização temporal, sabe? Que quer colocar tudo, fazer tudo, e tem dificuldade de organizar o tempo das atividades dentro daquelas lacunas que tem disponíveis para cada uma delas. Tá? Então, a desorganização espacial e temporal é muito evidente no adulto. O tempo todo está postergando o que tem que fazer e vai acumulando atividades e aí, enfim, não faz nada. E aí entra a dificuldade de concluir os projetos. Tá com uma desorganização espacial, uma desorganização temporal, postergando uma série de atividades, naturalmente vai ter dificuldade de concluir os projetos, né? Até porque começa um projeto, aí para e volta no outro, aí vai naquele de novo, aí volta no anterior e acaba não concluindo nada. E acho que ficou muito óbvio a questão do pensamento acelerado. Você está postergando a fazer. Então, você tem uma série de atividades a serem concluídas que estão pela metade. O seu tempo está desorganizado, o seu espaço físico está desorganizado. Você não consegue prestar atenção. É óbvio que você vai ter um pensamento acelerado, porque tem 1000 coisas na cabeça. 1000 pensamentos ali falando na cabeça. Esses aspectos ficaram claros? Faz sentido para vocês tudo isso? Sim, Demais. Sim, Bru. Maravilha, então, pessoal. Lindo. Consegui trazer um pouquinho do que é esse caos na mente do TDAH? Sim. Sim. Sim.
assim, só que teve um minuto que eu achei que você estava falando de mim, daí eu falei, nossa, eu acho que Nossa, alguém falou alguma coisa pra ela, né? Meu Deus, que medo. Pessoal, eu já tô assim, assim, peraí, como que eu curo? Como que eu curo? na Não, o verdade, negócio do checklist na porta é fenomenal. Hoje mesmo, à tarde, eu fui no supermercado. Aí quando eu entrei, eu falei assim, espera aí, eu não trouxe a carteira. Eu tive que olha, voltar pra casa pra pegar a carteira. E depois já tava lá, entende? Então é uma não, loucura mesmo. tem. Doutora, eu também Nós tô com uma grave de ir no mercado e ser obrigada a voltar porque eu vou sem a máscara. Oh, meu Deus, que dificuldade. Não, e, gente, assim, na atual situação que a gente vive, né? Eu não tô nem falando do Covid, nem nada disso. Mas a gente recebe um volume de informações e uma demanda muito grande. Então, hoje em dia, você tem que trabalhar, você tem que estudar. A faculdade é muito conteúdo em pouco tempo, então você tem que se matar para dar conta de tudo. Tudo acontece de uma forma muito rápida por conta da internet, de tudo que a gente tem acesso. É o WhatsApp, então, enfim. Tudo isso contribui para a nossa desatenção naturalmente, naturalmente. Então, hoje, por exemplo, é muito comum a gente, e aí quem tem TDAH mais ainda, eu vou descer para pegar o que eu pedi no iFood. Aí você desce para pegar, só que você optou nesse dia por pagar no cartão. Quando você chega para pegar, o cartão ficou lá dentro. Você tem que voltar para pegar o cartão, para descer, para pagar, para subir com a comida. Então, a gente vive num momento que não favorece a gente em nada, né? Então, é muita cobrança, é muita demanda, e aí, para quem tem TDAH, isso fica mais complicado ainda. Então, a gente precisa criar estratégias, né? Uma pessoa com TDAH, ela tem que ter o dobro da organização que a pessoa que não tem TDAH. Porque uma coisinha que desorganize vai ter uma consequência muito maior, né? É como se um vagãozinho lá na frente do trem saísse do trilho. Vem um vagão batendo no outro e aquilo vai tomar uma proporção muito grande, porque a facilidade em se perder nas atividades é muito maior. Monique, Pois não. na aula passada você contribuiu, você disse sobre o trabalho em home office, né? E aí eu tô nesse período, né? Acho que muita gente, assim como eu, está. Como a Matheus, gente dedicar. Oi? deu uma falhada aqui no áudio, mas pode falar, pode continuar. Então, aí você falou sobre como organizar o tempo, né? E aí eu anotei o que você falou, porque de verdade o tempo parece que não rende, não é igual, né? Igual você está na empresa e você está dedicado. Porque aí vem uma distração, aí você levanta, e pelo fato de você estar em casa, se você não se cuida, sua produtividade cai muito. É lógico que a gente não vai ter o mesmo nível, né? Mas de produtividade, que é quando você está na empresa e aí você está ali presente às 8 horas do dia. Mas em casa, se você não tem essa organização, essa disciplina, você percebe que você começa a diminuir a produtividade. Você vai, mas meu dia já acabou e eu não fiz nada. Né? Ainda mais quando, por exemplo, tem uma agenda muito apertada de reuniões. Você sai de uma, pega outra e os assuntos vão se misturando e parece que você não fez nada. Né? Hoje mesmo foi um dia assim. Falei, nossa, não fiz nada no dia inteiro. Né? Saí de uma reunião, peguei outra e virou toda uma bagunça. Mas o que você falou na semana passada me ajudou no sentido de que são 8 horas, né, dedicada a trabalho e a estudo e o que você conseguir fazer. 8 horas que você precisa dormir, né, descansar, e aí 8 horas para o lazer. Porque eu estava querendo fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, dormindo pouco, querendo, né, adiantar alguma coisa do trabalho, um pouco da faculdade, querendo fazer alguma tarefa em casa e querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E aí essa organização, né, que entra aí como uma estratégia de tempo, com certeza ajude muito. Né, você sabe o tempo específico para aquela determinada tarefa, por exemplo, agora eu vou estudar, então é o horário, né, de termos aula, então esse é o momento. Depois daqui, vou querer adiantar um trabalho, vou entrar no AVA, vou estudar um pouco mais. Ok, só que aí às vezes a gente se perde porque a gente quer fazer ou tá com uma tarefa atrasada, um trabalho para entregar e acaba entrando no tempo do sono, que são as 8 horas.
amanhã você acorda cansado, né? Porque Exato. você abusou demais nesse dia, então, obviamente, você acorda cansado. Então, é uma loucura, né? E é também muito por conta desses que estamos vivendo, do próprio Covid. Então, os desafios são grandes, né? A gente tem que organizar o tempo, essa quantidade de informações que a gente acaba recebendo. Então, é só para frisar que foi o que você contribuiu, né? Que você disse na aula passada foi importante, porque me fez refletir sobre isso, né? Sobre essa administração de tempo e dos afazeres. Não adianta, assim, a gente, às vezes parece bobeira, né? Aqui em casa, eu sou fisioterapeuta e professora. O meu marido é atleta e professor de artes marciais, né? Ele é personal fight, enfim. E a gente tem um filho pequeno. Então, nós temos todos os afazeres domésticos, todo o nosso trabalho e o nosso filho perto da gente o tempo todo. Então, isso dificulta muito, né? A nossa rotina, porque em diversos momentos da nossa vida, antes do Covid, eu vou dar aula, então eu deixo o meu filho na casa da minha mãe, o meu marido me deixa na faculdade, vai dar as aulas dele, depois, enfim, a gente tinha o horário e o tempo bem pré-determinados para cada atividade. E hoje em dia não, a gente está os dois aqui em casa, eu estou tentando montar aula, ele está tentando realizar os treinos dele ou dar as aulas online dele, e o nosso filho no meio dessa confusão toda. Então, é muito difícil. A gente tem que ter uma disciplina incrível para conseguir realizar todas as atividades, né, do nosso dia. Então, eu percebo que a gente tem alguns vilões da nossa produtividade. O que eu sinto que faz muita diferença é você ter hora para acordar, independente de trabalho, de qualquer coisa. Eu só entro no trabalho às 10 da manhã. Tenha hora para acordar. Então, assim, você ter hora para acordar e acordou, gente, eu não sei quantos de vocês passam o dia inteiro de pijama, tá? Eu, no começo da quarentena, estava passando o dia inteiro de pijama. Tirava o pijama só na hora de ter aula ao vivo com vocês. Mas eu percebo que isso é um baita de um vilão da nossa produtividade. Então, assim, você tem que ter hora para acordar, você tem que tomar um banho, você tem que trocar de roupa, e isso faz diferença no dia a dia, né? Vocês sentem isso também? Parece que a gente fica mais disposto, né? Exato. Então, o simples fato de trocar de roupa, de passar uma maquiagem, que seja um batom ou qualquer coisa, já muda a nossa produtividade. Então, a gente precisa ter muita disciplina. E para a pessoa que tem o TDAH, mais ainda. Por quê? Porque senão vai ser uma pessoa que, por exemplo, o que é muito frequente na vida de uma pessoa com TDAH, não saber onde está a chave do carro. Vai sair e fala, meu Deus, a chave do carro. Deixa eu olhar na mesa de jantar. Não tá, deixa eu olhar na pia, deixa eu olhar em cima da geladeira, dentro da bolsa, no bolso da calça que eu estava vestindo, no bolso do meu moletom. E tudo isso fica muito confuso. Então, a pessoa que tem o TDAH, independente de estar dentro ou fora de uma pandemia, ela tem que ser extremamente organizada. É o que eu falei das estratégias. Então, o que é super aconselhável? Você ter, por exemplo, uma prateleirinha ou um móvelzinho do lado da porta da sua casa, onde você sempre vai colocar a chave do carro ali. Por quê? Porque te facilita. Então, você chegou, você tem que tropeçar naquela mesinha, naquele móvelzinho, naquela prateleira, para te lembrar de botar a chave ali. Porque se você não botar ali, você não vai saber onde colocou. Né? Então, você tem que ter uma organização espacial e temporal ainda mais rígida quando se tem o TDAH. Né? Voltando para o tema que a gente está trabalhando hoje, eu não sei, quem aí tem TDAH sente que às vezes uma coisinha bagunça o dia inteiro? Sim, totalmente. Né? E aí começou a se perder, bagunça mais ainda, não tem jeito. Então, precisa ter uma organização aí bem militar, quase que militar, né? Para conseguir realizar todas as tarefas sem problema. Sobre a hiperatividade e a impulsividade, ela é mais incidente em meninos do que em meninas, tá? Tanto as pessoas com perfil mais desatento quanto mais hiperativo e impulsivo têm o sintoma da desatenção. É a base de tudo, tá?
Então, como a gente já falou, né, crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como dificuldade em aceitar regras e limites. Então, isso também é bem comum, tá? Crianças principalmente com o perfil hiperativo e impulsivo, têm bastante dificuldade com a questão de regras e de limites. Não é uma regra, né, no sentido de toda criança com TDAH, ela tem dificuldade com regras e limites. Porém, é bastante frequente, principalmente, mais uma vez, no sexo masculino, quando a gente percebe mais incidência da forma hiperativa e impulsiva. Aqui, pessoal, o GIF não funcionou, mas nesse GIF o Bart ele abaixa a calça. Então, é um personagem aí que eu acho que descreve muito o menino, a criança, menina com TDAH do tipo hiperativo e impulsivo. Em adultos, eu adiantei bastante coisa, as meninas também contribuíram bastante. Então, mas em adulto a gente percebe muito problema, então, de desatenção para coisas do cotidiano e do trabalho, como eu falei, da chave do carro, né? Comprometimento da memória, porque se você não prestou atenção em onde você colocou a chave do carro, como é que você vai lembrar onde é que está a chave do carro? Inquietude, inconstância, então o tempo todo mudando o foco, como eu falei, começa a fazer o trabalho de neuro, de repente vai para outra matéria, de repente para tomar água, e de repente vai fazer outra coisa. Impulsividade. No adulto, a gente percebe muita impulsividade, por exemplo, com compra, ou em falar alguma coisa antes da hora, né? Enfim. Dificuldade em avaliar o próprio comportamento e quanto isso afeta os demais à sua volta, e aí frequentemente é considerado egoísta. Então, por exemplo, a pessoa marca com você um horário e ela acaba chegando atrasada, porque teve uma série de contratempos. Com o tempo, a pessoa que está sempre te esperando vai entender que, poxa, ela só pensa nela, né? Só nas necessidades dela e nunca nas minhas. Não entende que eu também tenho as minhas demandas, que ela não pode ficar sempre se atrasando, por exemplo, tá? Então, por isso que frequentemente pode ser uma pessoa considerada egoísta. E adultos, muitos acabam apresentando problemas associados com o abuso de álcool e drogas, além de quadros de ansiedade e depressão serem muito frequentes. Então, não é que todo adulto que tem TDAH vai ser usuário de drogas, ou usuário frequente de álcool, ou vai ser ansioso, ou vai desenvolver depressão. Não são todos, tá bom? Principalmente quando tratados diminui muito aí essa incidência. Porém, tem uma maior propensão a esses fatores, tá? A apresentar esse tipo de problema associado. Tudo bem? Ficou claro? Tudo bem. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a pessoa tem TDAH e relaciona tudo isso que você falou, a ansiedade, a inquietude, ela tem, eu não sei se seria esse o nome, tá? Mas talvez fosse, talvez eu esteja errada, é espasmo. Sabe quando o corpo dá aqueles, como se estivesse tendo choque? Ela tá dormindo, ela tem choque. Como se ela tivesse um choque. E ela dá aquele... movimentação involuntária. Involuntária, em perna, braço. Nossa, isso pra mim é muito frequente. Isso ocorre. Porque é um quadro muito ligado ao estresse, né? E à agitação como um todo. Então, você está em constante estresse, porque a sua cabeça não para, você não desliga. Então, é comum, sim, esses espasmos. Pode ter com frequência. Sabe quando o olho fica tremendo? Pode apresentar esse tipo de sinal, tá? Por conta do estresse. Tem que administrar o estresse. E aí tem uma série de possibilidades. Meditação, que é dificílimo para quem tem TDAH. Por isso existem aplicativos de meditação guiada que podem ser super úteis. Atividade física pode contribuir demais, tá? Principalmente com a questão do raciocínio e do estresse também, porque vai te ajudar aí a produzir uma série de hormônios, e vamos lembrar que é um distúrbio neurobiológico,
Então, se você produz mais dopamina, mais endorfina, vai te ajudar mais nas funções cognitivas também. E aí, consequentemente, nesse tipo de quadro nesse tipo de sintoma que é associado ao estresse. Professora, quando Pois você comentou sobre a desatenção, eu até lembrei de um acontecido que eu acho até legal comentar com a turma, que quando eu falei que eu optei por parar de tomar o remédio, a médica falou assim para mim, vão ter atividades do seu dia a dia que vão ser normais, só que vai ter muita dificuldade para você fazer, que vai exigir sua atenção, né? E eu acho que aqui todo mundo do grupo dirige, né? Tem carro, a maioria já dirigiu. E como eu optei por não tomar o remédio, eu tenho muita dificuldade em olhar para o retrovisor, dar autopisando, trocar a marcha, olhar em todos os retrovisores, no cara que está na minha frente, é muito complicado. E hoje eu não dirijo mais, porque na primeira semana que eu peguei o carro, simplesmente eu fui parar numa farmácia, me distraí com uma pessoa andando, já pensando já no que eu ia comprar de remédio, isso e aquilo, coloquei o carro dentro da farmácia, sem perceber. Sem perceber. Então, a desatenção, dificulta muito uma atividade que já exige atenção, né, para qualquer pessoa, mas que se torna quase impossível. Para mim, por exemplo, hoje eu não dirijo mais. E você realiza atividade física? Sim, realizo. Você sente a diferença quando você está mais ativa fisicamente, quando você está menos ativa fisicamente? Totalmente, totalmente. Tanto no bem-estar quanto na atenção também, né? Influencia bastante, né? Bastante. Assim, a gente tem que, é o que eu falei, tem que criar estratégias e entender também, por exemplo, no seu caso, dirigir naquele momento não estava funcionando, né? Então, ok, vamos parar, porque põe em risco a sua segurança e dos demais. Sim, hoje é uma coisa assim que eu tirei da minha linha, assim. Eu falei, eu me viro, porque dirigir não dá. Não, mas não tire isso totalmente da sua vida, não, tá? Repensa isso de tempos em tempos, porque você pode superar isso, como eu tenho certeza que você já superou muita coisa. Não, sim, verdade. Né? Pessoal, a gente vai encerrar por aqui, a gente vai entrar no assunto diagnóstico na próxima aula. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? Professora, a aula foi maravilhosa. Ah, que bom. Eu vi que alguém mandou alguma coisa no grupo aqui que bastante gente se identificou, né? Muito, muito boa. Que bom que vocês gostaram. Não pirem, tá bom, pessoal? Deixa eu aparecer aqui, vamos aqui, pronto. Não pirem, não fiquem doidos, é natural a gente ter um ou outro sintoma, isso só é um transtorno quando realmente começa a afetar na qualidade de vida, então aí vale a pena ir lá e dar uma investida em ver um possível diagnóstico, mas assim, sempre é legal a gente prestar muita atenção nas pessoas, vocês, quando estiverem atendendo, não julgar, isso é difícil conviver. Já, com certeza, todo mundo já ouviu muito falar que tanto o TDAH quanto depressão ou uma síndrome do pânico, de repente, é frescura, é doença de rico, e a gente sabe hoje que não é, a gente não pode ter esses estereótipos, respeitar o paciente acima de tudo, entender que ele tem dificuldades e que aquilo ele não está fazendo porque ele quer. Então, a gente tem que ser muito compreensivo, não rotular ninguém. Enfim, empatia eu acho que é a base de tudo, né? Principalmente quando a gente pensa em um tratamento, num profissional da área da psicologia. Tudo bem, então? Tudo bem. Tudo bem. Então, pessoal, a gente encerra hoje por aqui. Obrigada por toda a contribuição de todos vocês durante a aula. Acho que vocês foram mais ativos hoje do que nunca. Beleza. Isso é muito bom. Contem comigo para o que vocês precisarem. Assim que eu postar o vídeo do André, eu passo o link para vocês, tá bom? E a gente vai se falando.
Ok, tá bom, professora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, professora. Boa noite. Um restinho de semana. Obrigada, bom Boa noite, fim de professora. semana. Até semana que vem. Até. Até, beijo. Até semana que vem. Beijo. Até, pessoal. Tchau.